Do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Tenho falado a respeito de um assunto muito interessante, a palavra de Deus, e a gente tem abordado aspectos da liderança de Jesus. Era para eu estar tendo esse momento há umas 2 semanas atrás, mas por motivo de escala de serviço não consegui estar presente, mas hoje estou aqui. A gente fala da liderança de Jesus baseado no discipulado. A gente viu no culto passado que eu ministrei a liderança, ele liderava também através da oração. A gente abordou ali alguns aspectos, alguns pontos da oração do Pai Nosso. A gente foi versículo, frase a frase ali, basicamente, se debruçando e olhando as Escrituras de perto, o significado de cada verso ali. Hoje vai ser através do discipulado. O mundo hoje, ele tem um outro aspecto de liderança, né? A gente vê alguns atributos que o mundo considera, mas que Deus não considera. A gente vê muitos líderes hoje com proeminência, com uma importância muito grande, em diversas habilidades, características, mas para Deus não é relevante, não é tão importante assim. A gente vê no mundo de hoje, uma entrevista de emprego, a primeira coisa que pedem geralmente é um currículo bem estruturado, bem gabaritado, ali, dependendo ali de qual área for também, um bom carisma, algumas características de desenvoltura, e também a gente vê muito no Brasil, às vezes também não acontece tanto no Brasil, em outros lugares, é do QI, quem indica, e ali também a importância de um bom relacionamento, uma boa família, de estar bem estruturado também ali no contexto da cidade ou daquilo que você quer para o seu filho, ou algum contexto que você acha interessante ter ali também, alguma influência também de quem indica. Mas com Deus, a gente vai inicialmente abrir em Mateus 28, versículo 19 e 20. Um texto conhecido como a Grande Comissão. Um texto que vai em encontro também do que foi ministrado no domingo, porque também foi falado um pouco no culto de hoje, na quarta-feira. Se alguns irmãos prestaram atenção, ao longo da ministração, os irmãos vão perceber que vai se encaixando, tudo se encaixando. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por este momento, por essa oportunidade que o Senhor confiou a mim de estar entregando a sua palavra, Pai, que eu possa ser instrumento em suas mãos, Pai, que o entendimento se abra. O Senhor já tem ministrado no meu coração, tem incomodado, a palavra bateu em mim primeiro, e agora, por tabela, vai bater nos irmãos, que os irmãos possam compreender, possam ter frutos pacíficos e de entendimento, que eles possam compreender e praticar. A direção que eu faço ao Senhor, Pai, qualquer situação que o Senhor esteja tirando, Senhor Deus, que a concentração, o foco esteja na palavra e naquilo que ela causará em nós. Essa oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então a gente se depara com Mateus 28, verso 19 e 20, com a grande comissão, Jesus habilitando os 12, os discípulos, a fazer o mesmo que ele fez. E antes de escolher os 12, e conectado com a pregação da última vez através da oração, Lucas 6, 12, fala que ele não escolheu ao caso, tem uma preparação antes. 6, 12 de Lucas diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então não há uma escolha ao acaso. Ele vem
se preparando, principalmente liderando em oração, e através da oração ele já faz algo que é fora da curva perante o mundo. Ele não olha o currículo, ele não olha a questão de ser elitizado ou não, ele escolhe ali os seus 12, e desses 12, a gente relembra, somente um era oculto, era o que traiu ele, Judas Iscariotes. 4 deles eram pescadores, André, Pedro, Tiago e João, né? Desses 2, na verdade, desses 4, 2 fica conhecido como filhos do trovão, devido ao seu temperamento. Pedro também não tinha lá também um temperamento tranquilo. Mateus, coletor de impostos, então já tinha ali uma certa rejeição pelos judeus. O próprio irmão afligindo através da coleta de impostos, né? Um que era pessimista, pouco incrédulo, que era Tomé. A gente também se depara com aquele que é um pouco juiz, um pouco julgador, Natanael, que antes mesmo de conhecer Jesus, tem aquela frase: pode sair coisa boa de Nazaré? A gente se depara com um discípulo não tão bom assim ao primeiro momento, nem mesmo se ao encontro do mestre demonstra ali algo de misericórdia, nem espera estar em sua presença para ver com seus próprios olhos e ouvir com seus próprios ouvidos. Um anarquista, Simão Zelote, Tiago, filho de Alfeu, apelidado de o menor. Então ali ele tinha tudo para ter um complexo de inferioridade, e mesmo assim é tratado, é relatado na Bíblia como o menor. Em Mateus 17 vai falar que, num retrato, que apenas 2 eram maiores de idade, Jesus e Pedro. Quando Jesus pede para Pedro pescar, e dentro da boca do peixe haveria ali uma moeda para pagar o imposto do tempo. Então essa era uma lei que estava contida em Êxodo 30, que apenas os maiores de 20 anos pagavam esse imposto. Então a gente tinha todo esse relato dos discípulos, não eram elitizados, não tinham ali uma boa formação, com exceção de Judas, todos ali jovens, e a gente se depara com esse cenário, não tão atraente, né, um pouco decepcionante, mas Deus escolhendo esses 12, né, esses 12 que, se a gente for falar assim, pô, eu não vou chamar eles nem para ser do meu time no futebol, e ali também muitos outros. O pastor pode falar, não é um julgamento muito justo, né, mas o pastor que foi bancário também, não chamaria Judas para trabalhar no banco, no caixa. Mas também um julgamento que a gente já sabe, já que aconteceu, não é um pouco justo, é tendencioso, mas não eram assim as melhores pessoas que a gente pode considerar, não seria o público ideal, os 12 ideais, mas Deus enxerga no ordinário, no comum, algo extraordinário. Essa liderança de Jesus vem através do discipulado. É isso que eu venho tratar com os irmãos, o discipulado. A grande comissão, ela passa por alguns processos. Então imagina se esses 12 não tivessem sido conectados com Jesus, não teria tantos nomes como Pedro, Tiago, João, Mateus no mundo. Esses homens seriam quase esquecidos na história, muito provavelmente esquecidos, mas quando se conectam com Deus, com Jesus, esses nomes têm relevância. Ao se deparar com todos esses nomes, provavelmente os pais, mesmo não conhecendo a fundo a história, colocam ali, porque eles estão conectados com Jesus, todos esses apóstolos. Um fato interessante também, uma curiosidade, é Raabe. Ela é sempre mencionada como uma prostituta, mas na genealogia, em Mateus, ela não é mencionada. Então esse título, que às vezes as pessoas pregam em nós, uma característica marcante, quando está conectado com Jesus, deixa de existir. Então é Deus fazendo nos mínimos detalhes algo extraordinário. Então o discipulado é o princípio de toda liderança.
a grande pergunta não é se o aluno é bom, se ele é capaz de aprender. A pergunta é se o líder ou o discípulo de Jesus está disposto a fazer mais discípulos. Quantos de nós temos ali já um conhecimento significativo, mas não tem a disposição em fazer mais discípulos? A grande comissão, apelidada por alguns teólogos, tem conhecido como a grande omissão. A grande omissão de muitos em não fazer discípulos, em não seguir essa ordenança, porque está acomodado, porque tem outros fazeres em prioridade do que a grande comissão de Cristo. Então, no mundo moderno, isso não é estranho. A ideia do discipulado não é estranha para o mundo, né? Desde Sócrates, temos relatos do discipulado, daquele que vai e se senta ao seu mestre, né? Um grande artista tem os seus mentorandos. Então, ali já tem a figura do aluno aos pés do seu mestre. Com Jesus não é diferente. Então, quantos de nós estamos interessados em ter um relacionamento com o nosso próximo, em ter essa identidade de pai ou de mãe espiritual na vida do próximo, na vida daquela pessoa que você bate o olho e percebe e sabe que ela precisa de Deus, e você pode ser esse canal de bênção na vida dessa pessoa? Quantos de nós têm se omitido mediante a tudo que temos aprendido e não correspondido no reino de Deus? Também abri no domingo falando sobre o reino dos céus. Os pássaros têm a sua importância no reino espiritual e muito mais os filhos. Os pássaros não se preocupam do que comer e Deus os sustenta. Assim também nós devemos ter a mesma mentalidade dos pássaros e não se preocupar com as coisas dessa terra, do que comer, do que vestir. Nem Salomão, pela sua glória, teve a beleza dos lírios dos campos, e mesmo eles, não tendo capacidade de raciocínio, são sustentados pelo Senhor. O discipulado também, como mencionado também na última pregação, é observe, veja o que eu faço e depois faça você. É o ser imitador. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vem do grego mimetes, imitador, que dá a palavra mimetismo, fenômeno da imitação. Então é aquela ideia de que eu dou um passo, você dá um passo. Enquanto Deus nos coloca juntos, você vai me seguir. Então, enquanto Deus tem colocado você na minha vida como discípulo, eu dou um passo mediante a imagem de Cristo, mediante a liderança que Ele teve, e então você dá um passo, até o ponto que você vai crescer em Cristo para fazer isso também com o seu próximo. O sacerdócio universal, ele não se prende ao Velho Testamento, de que haveria ali o sumo sacerdote, ali as figuras da tribo de Levi. E Pedro também já menciona o sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes perante o reino de Deus. Então, não é porque temos títulos relevantes de pastor ou seminarista que eu não posso aprender com os irmãos. Então, claro que mediante a capacitação que temos, é muito mais provável que a gente ensina, mas isso também não impede dos irmãos ensinarem a gente. Ninguém é dono da verdade e ninguém está acima da palavra de Deus e acima de Deus. Amém. Deus também, na forma de Jesus, ele foi um discípulo. Ele teve que cuidar dos negócios do Pai, assim como está relatado nas Escrituras. Então, o discipulado ele não se aprende numa sala de aula, num culto, mas através do relacionamento. A grande chave da Bíblia, da mensagem, é o relacionamento. Então, quanto mais próximos de Deus,
mais conseguimos absorver os ensinamentos, a graça de Deus, o entendimento, né, essa compreensão e essa paz que excede todo entendimento. Então, a paz que Jesus oferece não encontramos em lugar algum. E isso é relatado na Bíblia, versículo após versículo, através do relacionamento, do discipulado. Então, Jesus, quando ele vem e se depara com os discípulos, ele não convida para uma palestra, ele não convida para uma aula, ele convida para a sua vida, para o seu cotidiano, né, para seguir ele. Então, um homem que não tinha onde reclinar a cabeça, os discípulos aceitaram o desafio de se juntar a ele nessa jornada de crescimento, amadurecimento espiritual. Mesmo sendo tão jovens, com exceção de Pedro, que já tinha ali uma maturidade maior, eles, mesmo sendo esse grupo tão seleto de improváveis, eles tiveram também o merecimento de largar tudo e se dedicar ao ministério do Senhor, seguir a Jesus. Então, Jesus, através do discipulado, ele permite ser observado, ele permite ser avaliado, seguido de perto, ser limitado, ser questionado. Então, ali, a grande sala de aula de Jesus Cristo era a jornada do dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não tinha Shabat, não tinha o sábado, o dia do descanso do seu mestre para os discípulos. Eram 7 dias, 365 dias no ano, durante 3 anos e meio. Imagina essa imersão. A gente percebe essa importância e esse impacto na vida de todos os discípulos. Em 1 João 1, versículo de 1 a 4, João fala com suas próprias palavras o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e a nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, existe algo mais pessoal do que o mestre se permitir ser observado, ser avaliado, ser questionado. Então, o fenômeno da observação e da vivência desse relacionamento é algo que toca a todos. Não pode falar muito de Judas, mas assim, os grandes apóstolos e até quem não viu Jesus, que foi Paulo, teve grandes encontros, teve um encontro de Damasco, e quando se encontra, se conecta verdadeiramente com Jesus, é impossível ser o que era antes. Existe essa distinção. E falando dessa comunhão descrita em 1 João, que a nossa comunhão é com o Pai e com Cristo Jesus Cristo, o Filho, todos foram impactados através dos sermões, das ações, dos milagres, mas o que mais impactou foi o companheirismo, né? Um Deus que desce da glória eterna, e a carne humana consegue suportar toda a divindade, e essa divindade em forma carnal está presente aos seus olhos, onde você pode observar, onde você pode tocar, ouvir com seus próprios ouvidos, onde você tem a real compreensão de que você não é digno, mas mesmo assim Jesus escolhe você para ser um dos 12. É algo que não tem preço, é algo que é um privilégio grande. Então, assim como nós também não temos nada a oferecer para Deus, Ele nos escolheu e nos chamou de filhos. Então, a grande comissão se aplica a nós também.
Então, nós que também não podemos oferecer nada, somos chamados de filhos e discípulos. E duas perguntas importantes, se falando de discipulado, é o que as pessoas veriam, ouviriam, ou como se sentiriam se passasse 10 dias com você. Um relacionamento de intimidade, de discipulado. Como que uma pessoa conseguiria entrar no seu círculo, no seu tempo, durante 10 dias, estivesse com você? O que ela ia ver? O que ela ia ouvir? E como ela se sentiria estando com você 10 dias? Nós, do Corpo de Bombeiros, temos as missões do Pantanal, e esse ano está terminando bem mais do que ano passado. E essas missões geralmente têm a duração de 10, 15 dias. E durante esses 10, 15 dias, e eu fiz 15 dias no começo de junho, foi uma experiência que eu sempre gosto de ir, pelo desconforto, por dar valor ainda mais naquilo que eu tenho, por conhecer novas pessoas e principalmente para as pessoas realmente observarem quem é o Mateus de fato. Quem é o Mateus na vida real. Eu já não costumo publicar ou ser muito ativo nas redes sociais por questão de não gostar. Mas ali estando 15 dias, não tem para onde correr. As pessoas vão ver quem você é. E ali eu consegui alguns testemunhos de outros irmãos que não foram positivos, infelizmente, em que a pessoa ela se utilizava da autoridade ou da graduação para que se fizesse a sua vontade, e as pessoas ali com um saco cheio de perceber a hipocrisia. Uma pessoa que agradece pelo serviço muito bom que ele teve, mas dentro desse serviço muito bom que ele teve, ele foi o carrasco de todos os outros. Foi uma opção. Então é isso que me incomodou no Pantanal. Eu cheguei a conversar com essa pessoa, ela percebe já que faz isso, mas é algo que ela tem lutado contra. E ali eu também tive testemunhos ao meu respeito que as pessoas realmente conseguiram ver que o Mateus, que é centrado, que não fala muito, ele é o mesmo Mateus que você conhece pouco e ainda muito mais do que tem a oferecer. Porque mediante a esse ambiente de queimadas, o cansaço ele é muito grande. Eu passei praticamente 7, 8 dias trabalhando o dia inteiro, mais o período da madrugada, dormindo entre 2 horas. E muitos ali reclamando, murmurando, e eu com o pensamento de que eu tenho que ser diferente, eu sou cristão. Então eu já via o que a murmuração faz no Velho Testamento. Então eu não posso cair nessa armadilha. Então, mediante algumas ações, e claro, não abrindo a boca, mesmo querendo reclamar, eu pude me controlar e as pessoas puderam perceber que algo diferente estava comigo. Não era o Mateus somente, era o Mateus sendo alicerçado pelo Espírito Santo. Porque realmente, pela carne humana, pela concepção lógica, é muito desgastante e a murmuração é quase inevitável. Mas a gente, através dos dias ali, as pessoas puderam absorver, assimilar que a vida com Cristo é muito mais do que uma filosofia. Ela é algo real. É um relacionamento que te leva a constantes mudanças e mudanças profundas. E uma outra pergunta, na segunda parte, é porque a gente não discipula o nosso próximo, mesmo vendo a necessidade como Jesus discipulou. Porque a gente tem feito diferente ou não feito nada, sendo que Jesus, ele já nos ensinou, está relatado nas Escrituras, como foi esse processo de imersão, de relacionamento,
por que a gente não faz isso? Por que existe essa omissão? E nisso os teólogos têm razão sobre muitas pessoas, não todas. A grande omissão, ela não pode ser uma verdade. A gente tem que lutar contra essa frase todos os dias. A gente não pode aceitar de maneira nenhuma esse título de grande omissão. Que seja de fato uma grande comissão. A libertação das testemunhas dos discípulos para fazerem discípulos, para habilitar a vida do discipulado em outras pessoas. Então, se falando do Velho Testamento, qual foi o grande feito de Moisés, se falando em discipulado? Foi a sucessão de Josué. Na vida de Elias, Eliseu. A gente percebe muita carência de líderes espirituais. No Velho Testamento também não é diferente. A gente vê essas grandes figuras, Moisés sendo um grande líder, e a gente imagina a importância que ele tem até hoje na vida dos israelitas, mas ele conseguiu formar apenas um líder. Elias, um também. Elias tinha mais 3 coisas para fazer, ele só fez uma, que era ungir Eliseu como seu sucessor. A parte dos reis da Síria, da profecia lá, ele não fez, Eliseu que teve que fazer por ele. Mas ele teve alguns feitos também muito relevantes. Então essa observação que a gente aprende no discipulado é uma grande ferramenta, porque ela nos torna também vulneráveis como discipulador. Então a grande chave de transparência do discipulador é ser vulnerável e transparente. Então a gente vai mostrar nossas fraquezas, nesse experimento de 10 dias, do que o nosso discípulo iria ver, do que ouvir, do que ia sentir. Seria algo para ser provado na pele, aquilo que realmente nós somos, aquilo que nós temos vivido com Deus através desse relacionamento. Esse relacionamento tem nos aproximado à imagem perfeita do varão de Cristo, ou nos tem distanciado? 1 Coríntios 4, do 14 ao 17, diz assim: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Aqui Paulo usa a figura do aio. O aio no grego vem de pedagogos. É o pedagogo, era pago. E ainda que tivesse 10.000 aios, mas aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Essa é uma passagem bem interessante, porque por mais que existem pedagogos em Cristo, mesmo assim você tem poucos pais. E qual o valor que você tem dado a esse pai ou essa mãe espiritual? Então muitos do reino de Deus, do reino de Cristo, eles têm muita disposição em ensinar, têm muita disposição em pregar para multidões, têm muita disposição para louvar, para cantar, para tocar um instrumento, mas não tem disposição para fazer um discípulo, para se dedicar no pouco, para se dedicar ali para uma pessoa que seja, para duas. Não tem esse mesmo entusiasmo. Às vezes você se depara com uma pessoa que o coração dela ferve para pregar para milhares ou para centenas que sejam, mas ele não
não menciona e não tem desejo nenhum em fazer discípulo. Que essa realidade não seja a minha e que não seja a sua também. A gente possa se deparar com esse entusiasmo de fazer discípulos. A grande questão também do evangelismo é essa: como você vai se falar para várias pessoas? Pô, eu estou cheio de Cristo, vou falar para a galera. Mas e depois? Você vai dar conta de dar assistência para todas essas pessoas? Por que você não começa com pouco? Por que você não começa com 2? Por que você não trabalha sistematicamente, ordenadamente? Trabalha ali dia após dia na vida desse um, na vida desse 2, e aí você vai expandindo. Então, se a disposição do coração dos irmãos, do meu coração, de entusiasmo em louvar, em pregar, em ler a palavra, em orar, for maior do que fazer um discípulo, alguma coisa precisa mudar. Grande comissão, uma ordenança de Cristo, nós precisamos ter o mesmo entusiasmo, a mesma preocupação de relacionamento com Ele, sentido vertical e também horizontal. E adianta esse Evangelho fazer frutos e frutificar apenas na minha vida e eu ser uma árvore infrutífera na vida do meu irmão? Eu apenas receber, ser um mar morto, que apenas recebe as águas, mas não deságua em lugar algum. Exemplo do Mar da Galileia, que recebe, mas distribui. Os irmãos também possam ter essa mesma percepção, essa mesma ideia de Mar da Galileia, em receber águas das fontes, mas também diluir, dissipar para outros meios para que tenha vida, e não ser um mar morto, onde não existe vida, não é possível ter vida. A gente possa causar frutos de vida em nossos irmãos, assumir essa responsabilidade, esse peso de ser um canal de bênção na vida dos irmãos. Então, existem 3 passos do discipulado ensinados por Jesus. E aqui começa a pregação. Estou brincando. Vou falar rapidamente. Passo 1 é que todo discipulador é um discípulo antes. Então é necessário ser um discípulo antes. Jesus também foi, está relatado em Lucas 2, 49 a 52, que ele cuidava dos interesses do Pai. Ele não fazia os seus próprios interesses. E quantos de nós temos sido bons discípulos? Temos sido bons discípulos de fato? A gente consegue receber uma orientação, uma repreensão de forma aceitável, que a gente consiga assimilar e não doa no nosso ego? Ou do jeito que vem, é bloqueado e nem passa? Não chega nem a entrar no ouvido e sair do outro, não passa nem por esse. Então, quantos de nós temos sido bons discípulos? Eu tenho 2 pais espirituais. Meu pai, que é o pastor Geraldo, profeta, porque o tanto que eu aprendi estando na casa, através das batalhas que ali tiveram e tem, é algo que não dá para passar batida. É algo que eu tenho gratidão pela vida do pastor Geraldo, né? Às vezes ele não tem nem ideia, provavelmente, se não for revelado para ele, de que eu tenho essa consideração. Mas o que ele já fez na vida do meu pai, da minha mãe, pela minha vida, acontecimentos marcantes em todas as nossas vidas, é algo que não tem valor.
é. Várias vezes eu fui corrigido sem entender. Aceitei. Eu tenho um pouco de incredulidade. Eu vou falar aqui profeticamente que eu tinha essa tendência, mas várias vezes eu aceitei algumas coisas sem compreender, do início ao fim, pela autoridade que eles têm, pelo relacionamento que eles têm com Deus, a autoridade que eles ganharam, que eles adquiriram, que eles pagaram o preço. Então, várias coisas eu tive que fazer sem entender, mas tendo fé de que Deus estava com eles, falando através dessa intimidade que eu não tinha, que eu não tenho, mas que eu posso ter no futuro. Então, o trabalho do líder, ele é desgastante, né? Tem vários momentos decepcionantes, né? Mas que isso possa ser quebrado na vida da igreja, que a gente possa ter um tratamento de honra com nossos pais espirituais. Amém. O segundo passo é fazer e treinar discípulos. É o que Jesus fez quando se deparou ali com André e com Pedro, em Mateus 4,19, onde ele mencionou que faria deles pescadores de homens. E em Mateus 10 fala que Jesus habilitou os discípulos, todos eles, em poder contra os espíritos imundos, operando milagres também. Então, tudo que Jesus disse que ia fazer, ele fez, e ainda capacitou os seus discípulos a fazerem também. Então, a segunda parte do discipulado é realmente esse treinamento, é a mão na massa, ali é o que pesa, né? É dedicar o seu tempo. Não vai ser fácil de maneira nenhuma, mas é necessário, né? Acredito que todos os irmãos aqui que necessitaram e que buscaram o auxílio do pastor, ele se prontificou. Então isso não pode ser diferente disso. A toda necessidade dos irmãos, o pastor também sempre vai estar com os braços abertos para receber. O problema é que muitos simplesmente não fazem uso dessa opção. Lidero também hoje jovens e adolescentes. A situação está difícil, muito já foi falado, individualmente com cada um, mas hoje a grande maioria não quer o compromisso. Isso é algo que dói, que decepciona, mas eles estão lá nas minhas orações diariamente. Volta e meia eu falo com um ou outro pessoalmente, também sou adepto de não fazer ligações ou mandar muitas mensagens. Eu deixo ela ter um pouco de liberdade nesse sentido, porque nada substitui um encontro pessoal. E eu utilizo desse meio para tentar que eles assimilem que o interesse é genuíno, que não é por números. E a terceira e a grande comissão é o passo de liberar os discípulos. Depois que se habilita e treina o seu discípulo, ele tem a condição de fazer ainda mais, como está descrito em Mateus 28, o texto que abrimos. Então, o discipulado, ele tem uma relação muito próxima com a paternidade. Então, por mais que existem 10 mil aios, pedagogos, isso não substitui a figura do pai, isso não substitui a figura da mãe. Ainda que existam 10 mil aios, vocês têm poucos pais. Dê valor nisso. Então, assim como os aios eram incumbidos de ensinar os filhos academicamente, até um pedaço da moral,
Nada substitui a folha do Pai, nada. Então, o seu discípulo, por mais que ele te dê trabalho, por mais que você queira desanimar, ele vai errar com você. Ele vai ser imaturo. Mas tenha fé, tenha de bom ânimo, força. Ele precisa ser tratado. Ele vai testar o que você ensinou. E às vezes também não vai nem testar, porque ele também não tem interesse, mas paciência. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo do discípulo não é o tempo que a gente imagina que seja necessário ou ideal. Então, por mais que exista todos esses cuidados, Jesus também experimentou uma rejeição, de certa forma, de todos os discípulos. Cada um negou ele de alguma forma. Mesmo isso sendo verdade na vida de Jesus, e também pode ser na nossa, isso não fez com que Jesus amasse menos eles. A gente vê a volta de Jesus falando com eles. Eles tinham já retornado para a vida normal na Galileia, mas eles voltam para o Jardim das Oliveiras. Jesus se depara, traz palavras de conforto, de confiança, de convicção, e eles conseguem retornar. E a imagem de Atos é uma imagem que deve ter tocado muito o coração de Jesus, quando na segunda parte de Atos 17:6 diz: estes homens que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então, por mais que eles tenham negado de alguma forma, Jesus os restaura a todos, e assim também é conosco. Então, essa imagem do discípulo restaurado pode ser uma imagem que se conecte com você. Você pode, às vezes, estar desanimado, você está com falta de referência espiritual, mas temos pessoas aqui, não digo totalmente capacitadas, mas muito próximas da essência verdadeira do culto prestado ao Senhor, da reverência, do zelo, que tem o mesmo, pode ter o mesmo sentimento, mas tem a mesma aspiração de crescer junto. E a pessoa que pode faltar para ela crescer pode ser você. Então, tudo que o irmão do seu lado possa vir a querer, às vezes a resposta é um discipulado através da sua vida, um ministrando na vida do outro. Então, eu encerro por aqui, em que a irmã Sandra, a Lenete, Cecília, a irmã, me perdoe, esqueci o nome, Jéssica, Eliane, Larson, Bela, todos possam fazer parte do versículo de Atos 17:6. A irmã Sandra, a irmã Jéssica, tem alvoroçado o mundo todo, chegou até aqui para alvoroçar mais um lugar, para trazer as boas novas, para fazer discípulos, para crescer em Cristo e também receber, através de Cristo, ensinamentos, correções. Amém? Amém.